Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Neste episódio, vamos falar sobre o Programa de Avaliação da Saúde do Aposentado e tudo o que ele oferece a esse nosso grupo de beneficiários. Temos o prazer de receber duas convidadas super especiais que estão à frente do PASA. A gerente de Programas de Saúde e Benefícios, Priscila Moura, e a coordenadora de Gestão Clínica de Programas de Saúde, Ive Moreno Leite. Olá, meninas! Que bom tê-las aqui conosco no Pode Cuidar para falar sobre o PASA e essa importante parceria com o Sírio-Libanês para atender nossos aposentados de qualquer idade e os pensionistas a partir de 60 anos. Priscila, vou começar com você, tá? Para quem não conhece o PASA, acho importante a gente explicar em que consiste o programa e falar também sobre o atual modelo de operação. Obrigada pelo convite. Nós vamos falar um pouquinho do que consiste o PASA, né? É um programa de avaliação da saúde do aposentado. Acontece uma avaliação médica anual, semelhante ao exame periódico dos empregados da ativa, só que adaptada às novas necessidades dos titulares aposentados de qualquer idade e pensionistas acima de 60 anos, né? O programa está previsto em acordo coletivo de trabalho de 2023 a 2025. E esse novo modelo inclui estratégias de atenção primária à saúde, em alinhamento às recomendações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É um novo conceito de cuidado em saúde coordenado e longitudinal. Perfeito, Priscila. Então, você pode explicar para a gente como funciona o modelo de custeio e quais são os benefícios que estão incluídos? Claro. O modelo de custeio do programa ele é isento de coparticipação. Então, o beneficiário vai realizar, dentro dos seus benefícios, uma consulta, mais um retorno com o médico de família, uma consulta mais um retorno com urologista ou ginecologista na rede credenciada, o seu pacote de exames preventivos, o plano de cuidado personalizado, sem qualquer custo adicional e isento de coparticipação. E como que é feita essa convocação para avaliação anual? A convocação ela acontece através de um convite, tá? Que será realizado anualmente no mês de aniversário do participante. E esse convite vai ser feito por meio de ligação, de e-mail, de carta ou WhatsApp. Então, por esses meios de comunicação, o nosso beneficiário vai ser convocado para essa avaliação anual. Importante manter os dados cadastrais atualizados para que essa comunicação possa ser efetiva. E é feito no próprio mês de aniversário, né? Não é no mês anterior, é no próprio mês. Ele vai ser convocado com antecedência. Então, se ele faz aniversário em julho, no finalzinho de junho ele já vai estar recebendo a convocação dele, para que dê tempo dele se organizar a sua agenda para poder realizar a sua consulta médica e os seus exames. Perfeito, então. Então, o pessoal tem que ficar atento, né? Já perto ali da data de aniversário, um mês antes, atento a esses canais já para aguardar a sua convocação, né? Isso. Olá, Ive. Agora eu vou passar a bola para você, tá? Queria que você explicasse quais são as modalidades de atendimento, como é feita a continuidade do cuidado ao longo do ano e como funciona a jornada do participante do PASA. Olá, Elaine. Olá a todos os espectadores, todos os beneficiários. Como é que funciona a nossa jornada, né? Aí a gente já vai do iniciozinho e eu explico depois como é que é feito a continuidade do cuidado, tá? O PASA, ele tem o início, que é a primeira consulta realizada com o médico da família, com o nosso parceiro nesse projeto, que é o Sírio-Libanês. Então, após a convocação, como foi comentado antes aqui, ele vai receber essa possibilidade de baixar o aplicativo do Sírio-Libanês, onde ele vai conseguir marcar as consultas dele e ele vai escolher, porque nós temos duas modalidades de atendimento. Ela pode ser remota e ela pode ser presencial nos locais onde nós já temos a unidade física do parceiro Sírio-Libanês. Se ele escolher a modalidade remota, ele vai seguir remotamente com as consultas, ele vai poder fazer os exames dele na rede credenciada, sem coparticipação. Importante aqui lembrar que ele vai ser convocado no mês do aniversário dele e ele tem 90 dias para realizar os exames
sem coparticipação na rede credenciada. Então, a primeira consulta com o médico do Sírio-Libanês é realizada, esse paciente vai receber a solicitação dos exames, ele vai se dirigir à rede credenciada de laboratórios da Saúde Petrobras, não precisa, nesse momento, explicar que é PASA, não precisa ter receio de assinar a guia do laboratório, porque a não coparticipação ela foi definida internamente e o paciente não vai precisar se preocupar com nada. Então, nem o laboratório, nem o beneficiário precisam fazer nada diferente do que já fazem nos atendimentos, porque nós vamos identificar que esse paciente é PASA no nosso sistema, a partir do momento que ele fizer a consulta com o médico da família do Sírio-Libanês. Após essa primeira consulta e a realização dos exames, ele vai marcar a consulta dele de retorno, que é quando o médico de família vai estabelecer, junto com o beneficiário, o seu plano de cuidado, vai explicar direitinho quais são os riscos de saúde que ele tem e direcionar para alguns dos nossos programas internos. Uma coisa importante, Elaine, para a gente frisar aqui, é que ele já pode deixar na primeira consulta agendada a consulta de retorno, porque isso, inclusive, garante a esse paciente que ele vai, muito provavelmente, estar com o mesmo médico que solicitou os exames, avaliando os seus resultados, tá? Isso é bem legal para poder ter esse vínculo com o médico que vai cuidar da saúde dele. E uma coisa que é novidade, né, na operação do PASA é que agora a gente tem a possibilidade de continuar com um cuidado ao longo do ano. Como é isso? O paciente encerrou a jornada PASA dele na consulta de retorno e agora ele vai ser indicado para continuar na atenção primária à saúde com o mesmo parceiro sírio-libanês. Então, ele vai ter, a partir deste momento, a possibilidade de um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, composta também pelo médico, que pode, inclusive, ser o mesmo que o atendeu na jornada do PASA, além de enfermeiros, nutricionistas, e ele vai acompanhar a saúde dele ao longo do ano, ele vai ser lembrado no aplicativo de alguma consulta que ele tenha que refazer, algum exame que ele pode ter que repetir, a nutrição dele, ele vai ter acompanhado. Então, esse paciente ele não vai ficar solto ao longo do ano. Ele vai ter alguém gerenciando a saúde dele entre uma jornada PASA desse ano e a jornada PASA do ano que vem. Isso é um ganho que a gente entendeu que seria importante para esse público, né, de aposentados e pensionistas, porque ele vai ter um olhar para todas as questões que ele possa ter de saúde ou de prevenção, que é o que nós queremos, né? Que a gente identifique precocemente alguma condição que possa vir a se agravar e a gente faça essa prevenção com cuidado com a equipe técnica tão competente que é a equipe do nosso parceiro sírio-libanês. Perfeito. E nesse caso, nessa atenção primária à saúde, aí até os outros beneficiários também podem participar, né? Não fica só restrito ao público PASA, que é de aposentados e pensionistas a partir de 60 anos, não é isso? Sim, com certeza. É uma boa lembrança, porque como nós estamos aqui falando da jornada PASA, mas é bem interessante, porque os beneficiários, né, que são dependentes desse aposentado ou do pensionista, eles podem aderir à atenção primária também. A atenção primária ela está disponível para todo o público de beneficiários da saúde Petrobras, inclusive crianças. Então, é bem interessante lembrar disso mesmo, Elaine, porque é uma possibilidade de que a família inteira se cuide de uma só vez, né? Isso, cuidado para a família toda, né? E esse seria um dos diferenciais, né, da medicina de família. Você teria mais algum destaque para falar? Com certeza. É importante a gente esclarecer direitinho o que é um médico de família, tá? É uma especialidade reconhecida pelo CFM. Nós temos o médico que ele se forma, ele é um generalista, mas o médico da família, ele passa por uma residência, ele passa por uma especialização
para ter uma noção de cuidado integralizado dessa pessoa, desse indivíduo, desde o momento em que ele é uma criança até o momento em que ele é um idoso. Então, é aquele médico que ele está preparado para dar um olhar mais geral e mais completo para esse indivíduo. Inclusive, Elaine, um dos grandes problemas que nós temos hoje, principalmente nesse público, nessa faixa etária que nós tratamos aqui no PASA, é a multifarmácia, que a gente chama. Quando o beneficiário ele vai para vários especialistas que não se conversam, o que pode acontecer é ele ter uma prescrição de um especialista que pode interagir negativamente com a prescrição de um outro especialista, e isso, ao invés de trazer um aprimoramento de saúde, trazer um bem-estar maior, pode, inclusive, ser um problema na vida desse paciente. Então, o médico da família, ele não substitui todas as especialidades, mas ele tem a capacidade de coordenar o que seja necessário para manter e melhorar a saúde do paciente. Então, se o médico da família percebe que o paciente precisa de alguma especialidade, tem uma condição de saúde ou uma estratificação de risco, que, por exemplo, necessita de um cardiologista, de um endócrino, ele não vai deixar de indicar. Isso é importante porque nas nossas visitas presencialmente, né, às associações, aos eventos, a gente percebe que o beneficiário fica com esse receio. Quer dizer, então, que eu não posso mais ir ao meu especialista? De forma nenhuma. O médico da família ele vai coordenar essas necessidades de interconsulta, vai conversar com esse outro assistente e dessa forma, a prestação de serviço de saúde ela vai ficar muito melhor para o nosso beneficiário. Então, o médico da família, volto a dizer, é um especialista que ele está apto a olhar o indivíduo de uma forma mais integralizada. Entendi, fica centralizado nele todo esse cuidado, né? E aí ele tem uma visão geral, né, de tudo que esses outros médicos estão prescrevendo para esse paciente, né? Isso aí. Perfeito. E aí, Ive, você já tem assim, um balanço da quantidade de beneficiários fazendo a avaliação do PASA com Sírio? Nós temos sim, Elaine, nós temos acompanhado, né, a evolução dos beneficiários que estão aceitando participar da jornada, os que já estão no meio da jornada. Nós temos feito algumas viagens também para nos aproximar desse público beneficiário e já temos depoimentos presenciais, né, do pessoal que gostou de participar. Temos alguns depoimentos de quem fez presencial também, eles vêm para a gente, conversam e têm sido promotores também do nosso programa, tá? Tanto na parte presencial quanto no remoto. Pessoas que conseguiram a orientação correta. Nós temos nas nossas redes também alguns vídeos tutoriais que ensinam a baixar o aplicativo, a agendar a primeira consulta, agendar retorno. É importante que, né, o pessoal dê uma olhada nisso, porque não tem realmente muita dificuldade para agendamento e para seguir. O próprio Sírio-Libanês disponibiliza também alguns contatos para orientação e nós, os canais também de comunicação, estão aqui disponíveis para conversar com todos vocês. Então, nós já temos bastante beneficiários. Claro que a gente quer muito mais, né? Nosso público é bem grande e o que nós temos pedido nas visitas que fazemos é que divulguem para os colegas, divulguem para os amigos, porque cuidar da saúde é um dever nosso e é um direito que a patrocinadora, a operadora, está disponibilizando para os beneficiários com um parceiro tão competente, né, e de peso que é o Sírio-Libanês. Sim, essa parceria foi bastante celebrada aqui por nós na Saúde Petrobras, né? Foi um importante ganho para os nossos beneficiários, né? E o acesso aos serviços nas unidades físicas sempre tem que ser feito com agendamento? É assim? Sim. Como o PASA funciona, né, como um periódico para o aposentado e o pensionista, ele não é um serviço de emergência. Então, todo atendimento de primeira consulta e de retorno, ele deve ser agendado, ok? E uma coisa também que eu quero chamar a atenção é para quem está em São Paulo ou quer se dirigir a São Paulo para fazer
a jornada de forma presencial, ficar atento que nós temos 3 unidades lá em São Paulo, em parceria com o Sírio-Libanês, para atender, e que os exames, se forem feitos no Sírio-Libanês, tem que ser feito nessas unidades. Não pode se dirigir ao hospital para fazer os exames de laboratório que estão no pacote do PASA, porque o Sírio-Libanês, hospital, não é credenciado da Saúde Petrobras. Só as unidades que nós temos mesmo conveniadas ao PASA. E na forma remota, nós temos a rede credenciada de laboratórios que pode realizar esses exames. E mais uma vez eu chamo a atenção, não é necessário nenhum procedimento especial por ser PASA. O laboratório e o beneficiário não tem que escrever em lugar nenhum na guia que é PASA, porque nós internamente já identificamos sistemicamente que aquele beneficiário é PASA, porque ele está marcado como PASA, e à medida que ele faz a primeira consulta com o Sírio-Libanês, uma jornada aqui dentro é iniciada. Então, a gente identifica esse beneficiário dessa forma, o beneficiário não precisa se preocupar em informar que é PASA e nem o laboratório precisa informar para o plano de saúde que ele atendeu o beneficiário do PASA. Certo. E quais são os exames que eles podem fazer nas unidades físicas do Sírio? A gente tem alguns exames que foram adequados para esse público como uma forma de identificar precocemente alguma condição de saúde ou acompanhar alguma condição crônica. Então, nós temos alguns exames laboratoriais, né, o hemograma, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, o perfil lipídico. Então, a gente vai avaliar ali a função de fígado, a função de rim, como é que está a função de imunidade desse beneficiário, a nutrição desse beneficiário, cálcio, sódio, potássio, magnésio, a rotina de urina, que a gente sabe que a gente vê muita coisa nos resultados desses exames, a função hepática, né, que é o TGO, o TGP, como eu falei aqui, para dar uma olhada como é que está funcionando esse fígado. Além disso, o eletrocardiograma, que vai ver a função do coração naquele momento, e para pacientes, né, do sexo feminino, a colpocitologia, que é o exame de Papa Nicolau, e também o PSA para a população masculina, né, que é o antígeno prostático também, para o médico da família avaliar. E, além disso, a cada 2 anos, né, de acordo com como é preconizado pelo Ministério da Saúde, a paciente feminina ela vai ter direito também a uma mamografia sem coparticipação. Esses são os principais exames. No Sírio, ele vai conseguir fazer nas unidades, né, nas unidades do Sírio conveniadas ao PASA, ele vai conseguir fazer o eletrocardiograma, os exames laboratoriais, o antígeno prostático, que é o PSA, e a colpocitologia, que é o Papa Nicolau. A mamografia, a paciente vai se dirigir à rede credenciada, mas também sem coparticipação. Sim, com uma guia do Sírio, né? Sempre com uma guia do Sírio. Tudo que starta a não coparticipação é a primeira consulta com o Sírio. Então, o beneficiário ele é identificado no nosso sistema como participante da jornada PASA no momento que ele faz essa primeira consulta com o Sírio. E aí, tanto faz que seja na unidade física ou pelo atendimento remoto, né? Para o pessoal que está fora de São Paulo, certo? Isso aí. A consulta, tanto presencial quanto a remota, ela é o sinalzinho ali de alerta para a gente de que um beneficiário nosso, PASA, começou a jornada anual. E, assim, para o pessoal, né, que está em outras cidades ou que não tem tanta familiaridade, né, com atendimento remoto, eu acho que seria importante a gente falar sobre a eficácia, né, do atendimento remoto. Ele é tão eficaz quanto o presencial? Sim, né, o atendimento remoto ele é aprovado também pelo Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina. Inclusive, é uma forma, Elaine, o nosso país é continental, né? E o próprio SUS, ele utiliza a consulta remota em locais mais distantes para que a população seja alcançada. E no caso do nosso PASA, nós temos ainda a possibilidade da consulta presencial com o ginecologista ou urologista, que já sejam assistentes desse paciente. Ele pode, né, ele deve, inclusive, fazer essas revisões anuais,
Então ele vai ter o acompanhamento remoto com o sírio-libanês e ele pode acionar o médico dele, que é a ginecologista, o ginecologista e o urologista, presencialmente na rede credenciada de onde ele reside. Mas o atendimento remoto comprovadamente é eficaz para esse acompanhamento primário à saúde, sim. E o médico ele está apto a perceber também sinais de gravidade e, se for o caso, ele vai indicar para o paciente um acompanhamento imediato, se for necessário, ou acompanhamento de algum outro especialista. Ele mesmo faz esse encaminhamento, né? Esse médico de família. Exatamente, o próprio médico faz esse encaminhamento. Perfeito. Agora, as pessoas têm curiosidade, né? Querem saber se vai haver expansão de unidades físicas para outras cidades. A gente já pode contar isso? Já podemos dar esse spoiler aí. A gente vai ter unidade física, a princípio, já programada para o Rio de Janeiro e Salvador, né, até o fim de 2024. E eu vou trazer mais uma novidade aqui, né? A partir de agosto, segunda quinzena, provavelmente, nós teremos já uma médica do sírio-libanês atendendo em um consultório. Ainda não vai ser a clínica, né, pronta, porque a gente tem esse período de obra, mas nós vamos ter uma médica atendendo em um consultório, só não vai ter ainda a possibilidade da coleta dos exames no consultório, mas aí o paciente pode se dirigir à rede credenciada. Nós fizemos esse adiantamento aí, diante de tantos pedidos, né, desse público do Rio de Janeiro, e eu quero estimular que outros locais também, outras localidades, façam uma adesão em massa ao nosso programa, porque à medida que mais beneficiários façam a adesão, busquem o atendimento, nós teremos mais força para pleitear uma expansão, né, de unidades físicas em outras localidades também. Maravilha, então. Ive, muito obrigada pelos esclarecimentos. Meninas, quero agradecer também muito pelo carinho, pela atenção com a gente, com os nossos ouvintes, pelos esclarecimentos e pelas informações preciosas sobre o PASA. Tenho certeza de que quem está nos acompanhando vai compartilhar esse papo com os colegas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer essas melhorias no PASA. E quem quiser saber mais detalhes sobre o programa, é só acessar o nosso site, saudepetrobras.com/PASA. Tem tudo explicadinho lá. Ive, deixo com você o seu recadinho final para os nossos beneficiários, para os nossos ouvintes. Meu recado é assim, de estímulo. Não deixem de aproveitar esse direito que todos conquistaram aí de uma avaliação da saúde do aposentado. É nesse momento que a gente tem para aproveitar bastante a vida e o melhor é aproveitar com muita saúde, com muita longevidade. Nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês. Perfeito, muito obrigada. Priscila, queria agradecer muito a sua participação. Acredito que quem tinha alguma dúvida agora não vai ter mais e pode ouvir esse podcast quantas vezes quiser, né, para tirar suas dúvidas e ficar por dentro desse importante programa que é o PASA. Eu que agradeço a equipe de comunicação da Saúde Petrobras e agradeço também a cada beneficiário que esteja nesse momento nos ouvindo e peço também que vocês compartilhem com os demais colegas essa iniciativa do programa. O mais importante é o cuidado com a vida, e esse é o propósito do nosso programa aqui do PASA. Um abraço a todos. Afinal, somos gente cuidando de gente, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita saúde sempre. Até o próximo episódio.